Desde já agradeço aos convidados as suas intervenções e agora, para abrir o debate, lanço uma pergunta em geral para a mesa. O que pensam sobre Portugal receber resíduos de outros países europeus, gerando aterros em demasia? E de que modo pode isso prejudicar a saúde dos portugueses? Não sei se está ligado. A questão dos resíduos tem que ser tratada aqui de uma forma absolutamente consciente e é claro que a resposta, aquilo sobretudo está a acontecer em Valongo e que penso que todos sabem, que não nos deixa de todo confortáveis, de todo. O facto de se estarem a importar para o nosso país um conjunto de resíduos que podem ser perigosos e que não servem para serem tratados de forma alguma, mas apenas a serem depositados, é um erro. Mas quer dizer que isso não se passa só em Portugal. Isso, infelizmente, acontece um pouco por todo o mundo e são tipicamente os países mais pobres que são uma espécie de caixote do lixo dos países mais desenvolvidos. E, portanto, naturalmente não estou confortável com aquilo que acontece em Portugal, mas, sobretudo, é esta prática que tem de ser erradicada, que é, como dizia há pouco o João, nós sabemos que para produzir coisas geramos resíduos e já agora temos que ser responsáveis também por esses resíduos que vamos produzindo, não é só ficar com a parte boa das coisas, é também perceber que elas têm ganhos e desvantagens. Mas quero dizer também uma coisa que importa alertar, é que nós temos em Portugal, e foi uma coisa que funcionou muito bem com as escolas, que foi os sistemas de reciclagem, ou seja, foram sobretudo as escolas que introduziram na nossa comunidade e que fizeram com que isto se fosse absolutamente naturalizado nas casas de todos nós, as práticas de reciclagem. Foi pelas escolas que isto começou, nomeadamente com a reciclagem do papel e do vidro, mas sobretudo do papel. E sabemos que em Portugal temos muitas fábricas que respondem à necessidade de reciclar, por exemplo, vidro, ou até papel, ou outro tipo de recursos. E que, muitas vezes, por estranho que pareça, nomeadamente na reciclagem do vidro, não temos vidro suficiente para reciclar, para manter estas fábricas a funcionar continuamente. Portanto, há casos, isto só para dizer que temos que perceber exatamente e não tratar das coisas. Há casos em que estamos a importar resíduos, no caso do vidro, por exemplo, para manter as fábricas que fazem a reciclagem de vidros, depois até precisamos dele para embalagens que utilizamos nos nossos produtos, porque, como disse o João também, e bem, alguns resíduos são hoje matéria-prima. E, portanto, a minha resposta é, se estamos a falar de condições para manter em funcionamento fábricas que fazem reciclagem e que são resíduos para serem aproveitados na produção de novos materiais, à partida há aqui uma resposta. Se estamos a falar de resíduos que são resíduos perigosos, resíduos tóxicos e que estamos a falar apenas de posição, absolutamente contra, e ao lado, por exemplo, do autarca de Valongo, que se tem posicionado de uma forma veemente contra esta questão. Agora, eu também acho que a solução não pode ser os países ditos mais pobres ficarem com os resíduos produzidos em excesso pelos países mais ricos. Isso, para além de não ser justo, também não é sustentável, porque, como é óbvio, há pontos de não retorno sobre o efeito que isso gera no espaço onde está inserido. Mas só para terem uma ideia, o custo que isto também representa para a sociedade. Só para terem uma noção, a Câmara de Almada gasta anualmente com a deposição de resíduos indiferenciados, ou seja, aqueles que não são objeto de reciclagem, 3 milhões de euros. Imaginem o que é que nós podíamos fazer com 3 milhões de euros durante um ano de investimentos. E, portanto, há aqui um conjunto de natureza civilizacional, ou seja, os países, e neste caso até a União Europeia tem que ser ainda mais exigente na forma como permite a gestão deste tipo de deposição de resíduos, a não permissão de um conjunto de importações que são feitas
nesta lógica até um bocadinho de equilíbrio. Há pouco estava-se a dar aqui o exemplo, e bem, da questão das emissões de carbono para a atmosfera, que hoje em dia é um mercado. Podia haver uma visão ainda mais criteriosa e ainda mais exigente para garantir que tudo isto tinha um reflexo, não apenas no espaço europeu, mas no espaço mundial, até porque, quando se fala nas regras de comércio, isto também devia estar contemplado nos efeitos gerados pelos movimentos e pelas opções das trocas comerciais. O que é certo é que esta gestão de resíduo tem um custo na própria sociedade. Não apenas aquele que importamos, mas aquele que também, ao não reciclarmos, desperdiçamos. E eu estou-vos a dar um custo, que às vezes a melhor forma é nós percebermos quanto é que isto nos custa no bolso. O facto de nós não reciclarmos tanto, claro que nestes 3 milhões de euros haveria resíduos que não eram passíveis de serem reciclados, como é óbvio. Portanto, não conseguimos reduzir isto a zero. Mas imaginem a quantidade de dinheiro que podíamos poupar para gastar noutros investimentos, nas escolas, na saúde, no espaço público, nos parques infantis. Imaginem o que é que nós poderíamos poupar se nós tivéssemos todos a preocupação de ter em casa, como eu tenho e se calhar muitos de vós, contentores diferenciados para fazer reciclagem. Isto não evita o problema montante que é esta importação, que temos que tentar evitar com legislação ambiental mais restritiva, não só a nível nacional, mas a nível comunitário e no seio até da Organização Mundial do Comércio e das Nações Unidas, mas temos este exemplo à nossa porta. São resíduos nossos que nos custam 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. E eu acho que isto nos deve fazer pensar. Nós pensamos isto todos os dias na ação de sensibilização ambiental que procuramos desenvolver na Câmara de Almada, exatamente para que, a começar nos jovens, passem essa preocupação aos pais, porque isto depois tem efeito na nossa vida e nas nossas opções de investimento. Bom, ok, acho que esta pergunta, em primeiro lugar, deve-nos chamar a atenção para uma coisa, que é, nós hoje temos que olhar sempre para lá daquilo que se passa num determinado país ou região. Ou seja em relação aos lixos, seja em relação a outras coisas. Por exemplo, Portugal anunciou, ainda temos centrais a carvão. As centrais a carvão emitem muitos gases para a atmosfera com efeito de estufa, e o Governo anunciou que no prazo de 2 anos, creio, essas centrais vão fechar. E o pessoal olha e diz, bestial, vamos deixar de emitir, uma coisa que emite tantos gases vai parar, certo, mas já não vai deixar de consumir eletricidade. E a questão que se coloca é de onde é que vem a eletricidade que nós vamos passar a consumir e que essas centrais hoje asseguram. Virá de Marrocos, onde as centrais a carvão produzem eletricidade da mesmíssima forma que nós produzimos cá, e então temos de a importar em determinados momentos. Bom, se for assim, não há grande ganho. Deixamos nós de emitir, mas as outras vão emitir mais. Eu não estou a dizer que é isso que vai acontecer. Estou só a alertar que nós temos que olhar sempre para o quadro mais geral. Em relação aos resíduos, a mesma coisa. Nós temos que olhar, precisamente porque hoje há estes movimentos, seja de matéria, resíduos ou matérias-primas, seja de energia, há fluxos à escala do planeta, a gente tem que olhar para o quadro todo. Segunda nota, que está relacionada com esta questão também, a importância de reduzir os fluxos, quer de energia, quer de materiais, que estão associados à satisfação das nossas necessidades. Isto parece uma coisa muito complicada, mas traduz de uma forma muito simples. Produzir e consumir localmente, tanto quanto possível. Tudo aquilo que seja possível produzir e consumir localmente deve ser feito. Não apenas por razões ambientais, porque nós estamos a ter a certeza que estamos as coisas que estamos a produzir para satisfazer determinadas necessidades gastam menos energia e gastam menos matérias-primas para serem produzidas, mas também por razões de ordem económica e social, porque se a gente tiver produção local, temos emprego, temos criação de riqueza local. Portanto, é insustentável um modelo como hoje temos, em que para satisfazermos necessidades das mais básicas, os alimentos nos vêm de 5, 6, 7 mil quilómetros de distância, coisas que nós podemos produzir aqui. Temos as idênticas condições, em alguns casos, para produzir aqui, e que só se deslocalizam porque vão atrás de salários mais baixos, normalmente.
isto é insustentável e, portanto, a importância de consumir e produzir localmente também por razões ambientais. Isto, se isto fosse tido em conta, já nos permitia uma coisa, que era ter menos resíduos, em parte. E, portanto, o problema dos resíduos tem que ser olhado logo a partir daqui. Diminuição. A diminuição faz com isto, faz com outras coisas, por exemplo, aumentar. Nós temos possibilidades de reciclar já hoje mais do que aquilo que reciclamos, não apenas em quantidade, mas também em materiais. Começam a surgir possibilidades de reciclagem de determinados materiais que até hoje não eram recicláveis, mas que começam a ser. Podemos ter normas de concepção dos produtos que obriguem a uma incorporação daquilo que é reciclável e que impeçam a incorporação nos produtos daquilo que não é reciclável. Outra coisa que se pode fazer, tudo isto gera menos, logo à partida, menos resíduos. Claro, e para responder à pergunta, o movimento dos resíduos, como já aqui foi dito, segue sempre o sentido dos mais ricos para os mais pobres. Aqueles que não beneficiam do consumo vão ter o prejuízo que resulta do consumo de outros, e isto não é aceitável, porque em última instância é verdade que são aqueles que vão sentir muito mais os impactos, mas isto em última instância, como dizia o outro, a Terra é redonda, não é? E a espécie que esta semana, uma nova espécie que foi descoberta para a ciência, esta semana na Fossa das Marianas, a 7.000 metros de profundidade, e que foi batizada um anfípodo, é? Aquilo que haverá de mais parecido que vocês conhecem é a pulga do mar, uma coisa parecida com a pulga do mar, digamos, mas que é uma espécie nova, que a humanidade não conhecia e que foi batizada não me lembro do género, mas o epíteto específico era plásticos, porque encontraram os primeiros organismos que descobriram e que foram analisar, viram que a 7.000 metros de profundidade na Fossa das Marianas eram organismos já ricos num plástico que nós produzimos, que é o chamado PET, a abreviatura é PET. Portanto, isto em última instância, todos vamos sentir os efeitos destas coisas. Sem esquecer, atenção, isto não é menosprezar o efeito que sentem os que estão no local, porque esses é que vão ter em primeiro lugar os seus lençóis, as suas águas contaminadas muitas vezes, os seus lençóis freáticos contaminados, os seus solos contaminados, e com a repercussão depois muito negativa que isso tem na saúde humana também das pessoas. Muito obrigado. Enfim, é essencial dizer sobre este aspecto já foi dito pelos meus colegas, faço minhas as palavras deles, e precisamente para, mais uma vez, sublinhar a questão de que se todas estas iniciativas partem inicialmente e têm inicialmente uma incidência local, devem também ter, no final, uma abrangência global, ou seja, se os problemas são criados globalmente, eles também têm que ser resolvidos globalmente. Não me parece, não sou especialista na matéria, mas como cidadão, lá está, não me parece boa ideia importar resíduos se essa importação não tiver um objetivo ulterior, outro que não apenas a sua acumulação e provavelmente em condições que não sejam as mais adequadas. O que significa que tem que haver na resolução deste problema uma ação local, que é aquela que tem a ver com a legislação do país, os interesses das populações locais na importação ou não desses materiais, mas também a nível global, que é exportar, se de alguma maneira exportam para outros países os resíduos, se calhar também está na altura de exportar de volta para esses países a responsabilidade de lidarem com os seus próprios resíduos. Portanto, resolver os problemas a montante é normalmente uma maneira mais eficaz de os resolver do que simplesmente chutá-los para outro local ou varrê-los para baixo do tapete noutra localização. E foram dados aqui vários exemplos dessa política geral e de sugestões de resolução. Vamos dar início agora ao debate. Gostaria que alguém começasse a fazer as perguntas. Se nós somos alunos da turma do oitavo ano e temos um projeto chamado A Escola B, que pretende desenvolver nos alunos
e responsabilidade educativa, hábitos de reciclagem e para isso a gente necessita de ecopontos e para colocar nos pavilhões e queríamos saber se podíamos contar com a ajuda da Câmara com a ajuda da Câmara, uma vez que nós somos os agentes da mudança. Claro que sim. Aquilo que eu... Desculpa. Claro que sim. Apesar de não ser uma área que esteja diretamente com a área do ambiente, isso está eminentemente com a Marsul, mas nós somos um parceiro, como é óbvio, nessa estratégia. E aquilo que eu vou fazer é, no fim, vou-te deixar o meu contacto direto e vou-te pedir para nos formalizar isso por e-mail e nós vamos procurar desencadear a solução tão rápido quanto possível para terem os vossos ecopontos dentro daquilo que a Marsul nos possa disponibilizar ou, no limite, a Câmara possa tentar encontrar de solução para vos ajudar nesse projeto, exatamente porque é esse o objetivo e é essa a nossa ambição, é que vocês sejam realmente os agentes da mudança, porque só cada um de nós é que pode ser mesmo um agente da mudança, não pode ser de outra maneira. Só acrescentar, no essencial de tudo, é sempre muito importante, eu gostava muito de vos convidar a que, enquanto alunos, percebam que vocês têm muitas formas de participar na nossa comunidade. Não é por terem 14, 15, 16, 17, 18 que não têm direito de intervir. Vocês têm direito de intervir. E a minha responsabilidade, a do Nuno, a do João, enquanto eleitos, ou do Luís, que estava aí à frente, é responder àquilo que são os vossos apelos. E, portanto, quero deixar isto absolutamente claro. Os nossos contactos são para serem utilizados por vocês, pelas escolas, e é nossa obrigação responder àquilo que são os vossos apelos. O Nuno falou da questão da separação e dos contentores da Marsul. A Câmara lançou também uma aquisição grande de compostores. É muito importante, porque há muitos resíduos que tipicamente hoje vão para os indiferenciados e que podem ter um tratamento na escola e podem ser até utilizados com um valor económico muito interessante. Portanto, os resíduos alimentares dos refeitórios ou dos vossos lanches, ou o que quer que seja, têm também esse potencial, esse valor económico. Por isso, eu só queria acabar dizendo que eu percebo a designação do projeto de não há escola D, mas felizmente há escola B, C, D, há muitas maneiras de fazer escola e essa que vocês estão a fazer é uma maneira B, está bem? Pedro, obrigado. Eu sou o André e queria perguntar, sendo que a Câmara Municipal de Almada tem estudos sobre o impacto da subida da água do mar e sendo que temos uma linha de costa tão vasta, a Costa da Caparica estará condenada? Bom, com toda a honestidade, nós sabemos que não podemos projetar aquilo que vai ser a realidade da Costa da Caparica daqui a 1000 anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos. Aliás, nós olhamos para a riva fóssil e percebemos que o mar já lá esteve, ok? Portanto, em ciclos, eu diria que se calhar daqui a muitos milhares de anos ele há de lá voltar. Aquilo que nós estamos a procurar garantir é que, enquanto conseguirmos, do ponto de vista de modo de vida, conseguimos assegurar a existência da Costa da Caparica também como aquela praia de excelência que nós temos e queremos usufruir e projetar com sustentabilidade. Portanto, os estudos que nós temos é para procurar perceber qual é o efeito da subida das águas do mar e de que forma é que nós temos que ir fazendo recargas artificiais para repor as areias e tentar fazer também a restauração dunar que ajuda a segurar mais as areias, porque aquilo que nós temos é um efeito que vai degradando e vai levando para o mar e vai com isso, vocês já não se lembram como é, mas eu, por exemplo, tenho 43 anos e tenho 43 anos de vida em Almada. Eu recordo-me, as nossas praias tinham uma extensão muito mais ampla. Portanto,
há aqui um movimento que nós conhecemos. Hoje em dia também temos, felizmente, técnicas que nos permitem criar aqui algumas defesas e é isso que temos procurado acrescentar. Agora, eu também não quero ser taxativo a dizer que o mar não vai voltar, porque há de voltar. Há de voltar daqui a muitos anos. Dificilmente cá estaremos, como é óbvio. E, portanto, até lá não podemos é deixar de monitorizar, mitigar esses efeitos e tentar adaptar também o nosso território para que ele seja mais resiliente e consigamos assegurar a sua existência com qualidade de vida, com a preservação do nosso território, tanto quanto possível, e dentro deste nosso modo de vida. Agora, nós também temos a responsabilidade, ou seja, quando nós vamos para as praias também não convém deixar lá resíduos, não convém deixar lá um conjunto de pegadas que ajudem a destruir mais o ecossistema e com isso a ter menos força defensiva das suas condições naturais de defesa. Obrigado. Só para acrescentar, temos para além disso a consciência de que estamos numa zona de risco e por isso isto obriga a termos muito cuidado também no planeamento urbano. Quer isto dizer, não podemos continuar como se fez no passado a construir em zonas que são ambientalmente frágeis. E portanto, a resposta à tua pergunta, André, é importante fazer tudo aquilo que o vereador Nuno disse, mas é também muito importante nós, enquanto detentores daquilo que são os instrumentos legais para gerir a cidade, evitarmos que se cometam erros como se cometeram no passado e tentar, por exemplo, renaturalizar, naquela perspectiva regenerativa que eu falava há bocadinho, algumas áreas que, entretanto, foram sendo destruídas e encontrar formas de fazer isto. Obrigado. Já agora, se me permitem, se tivermos em conta, de acordo com os dados que temos até o momento, de facto, o nível do mar está a subir, ele não nos vai chegar até ao pescoço dentro de 3 anos, não é nessa escala, mas se houver uma subida do nível do mar, alguns centímetros, podem parecer até irrelevantes, mas essa subida será ampliada, por exemplo, nos momentos de tempestade. O próprio nível do mar, tal como nós conhecemos atualmente, mesmo que não existisse intervenção humana, varia consoante a pressão atmosférica é mais elevada ou mais baixa. E nas alturas de tempestade, em alturas de baixas pressões, há aquilo que os colegas anglo-saxónicos falam de storm surge, nem sempre bem como traduzir para português, que a dada altura começamos a utilizar um jargão muito internacional, mas há um sobreelevamento associado às tempestades do nível do mar que muitas vezes potencia o impacto negativo sobre as comunidades humanas, que é sobre as comunidades humanas que nós estamos a falar, dessas mesmas tempestades. Portanto, se o nível do mar realmente continuar a subir, esses 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros vão ser potenciados nessas situações extremas, porque é nessas situações extremas que esse centímetro a mais faz a diferença, não é nas circunstâncias normais. Por outro lado, de facto, no caso da Câmara Municipal, existe, por exemplo, uma cooperação entre a Câmara Municipal, nomeadamente ao nível da Divisão de Ambiente, e a Faculdade de Ciências de Lisboa, da qual eu também faço parte, perifericamente, porque nesta não é a minha área de trabalho, mas, ao nível das questões de divulgação e de integração dos conceitos de geodiversidade e de transmissão desses conceitos à população para elevar a consciencialização destas questões, e esse projeto tem precisamente como objetivo estudar essa dinâmica eleitoral, porque nós, para entendermos estes processos, temos que os estudar, e, nomeadamente, desenvolver modelos de previsão que nos permitam antecipadamente, com 2, 3, 4 anos de antecedência, prever a necessidade de realimentar as praias e, desta maneira, prevenir os efeitos nefastos dessas tempestades, proteger a propriedade e diminuir os custos, na medida que é sempre muito mais fácil ou muito mais económico reagir ou melhor, agir atempadamente do que reagir à posterior. E isto leva a uma outra questão, é que nós estamos sempre a colocar muita tónica na mitigação dos problemas do aquecimento global e é uma preocupação
importante, temos que tentar de alguma maneira resolver os problemas e mitigar e tentar atenuar esse aquecimento, mas também temos que nos começar a preocupar com a remediação dos efeitos desse mesmo aquecimento global, da subida do nível do mar, das alterações climáticas associadas. Portanto, temos que começar a prevenir o futuro, porque, como já foi dito aqui assim, inclusivamente existe uma inércia ambiental que, mesmo que deixássemos de fazer o que quer que seja hoje em dia, se metessem todas as naves espaciais e nos mandassem para o outro lado qualquer, havia um movimento climático posto em ação que ainda vai demorar alguns tempos a equilibrar. Portanto, há essa vertente também. Por outro lado, como também já aqui foi referido, todas estas questões são também questões muito importantes do ordenamento do território. Lembrem-se que só há catástrofes ambientais, lembrem-se que só há problemas, só há notícias, só houver pessoas envolvidas nesse processo. Não é? Vocês, quando têm tempestades de inverno na costa, no litoral oeste do concelho, nós só falamos da zona que está habitada, não falamos das praias da Praia da Mata para sul. Porquê? Porque, tirando um ou outro bar que eventualmente poderá estar lá e que sofrerá com essas circunstâncias, não há propriamente pessoas lá, não há propriedade, não há propriedades, não há prejuízos, e como tal aí não é um problema. Portanto, vejam mais uma vez como a nossa intervenção humana cria problemas que depois nós nos vemos na circunstância de ter que resolver, de ter que reagir a esses mesmos problemas. Não há catástrofes se não houver pessoas envolvidas. Mais uma vez aqui assim, usando um pouquinho também uma metáfora da língua russa, em russo quando se fala de um acontecimento, se esse acontecimento não envolver perda humana, caiu um avião. Não envolve perdas humanas. É reportado, é referido, é descrito como um acidente. Se houver perdas humanas, é descrito como uma tragédia. Reparem, não estou de maneira nenhuma aqui a dizer manipulação. Não, na própria língua, a maneira como são reportados os acontecimentos, havendo ou não havendo perdas humanas, havendo ou não havendo prejuízo para nós humanos, a própria circunstância é reportada de maneira completamente diferente. Portanto, só há riscos ambientais quando nós estamos envolvidos. Essa também é a questão. Américo, eu só queria dar uma palavra final, não é final, mas eu queria dizer-vos que a propósito das questões ambientais, a Almada lançou neste ano uma iniciativa que é a Assembleia Municipal Jovem. A Assembleia Municipal Jovem tem como tema este ano a questão das alterações climáticas e, portanto, aquilo que foi feito e vai ter lugar uma reunião agora no início, em princípio no início do mês de abril, é convidar os jovens para encontrarem soluções para problemas que têm no concelho e que pensem connosco a melhor forma de encontrar soluções para os problemas. Para isso, é importante que vocês participem no debate da escola, se candidatem, criem listas, porque estes mecanismos são também mecanismos de participação dos jovens. A vossa voz chega com ideias diferentes, se calhar das nossas, com ideias novas, mas tem que se fazer ouvir. E por isso a Assembleia Municipal Jovem é um organismo essencial, uma estrutura essencial criada este ano para mantermos este diálogo convosco e com as vossas ideias, com as vossas preocupações. Eu penso que já foram à vossa escola fazer a apresentação do projeto, está a decorrer a fase de criação de propostas, elaboração de listas, era interessante que vocês participassem nisto. Para além disso, temos também o Orçamento Participativo Jovem. O Orçamento Participativo Jovem, que são 30 mil euros que a Câmara decidiu destinar a projetos vossos, dos jovens. Portanto, estes 30 mil euros, aquilo que acontece, há a hipótese de candidatarem ideias vossas, podem ser projetos na área do ambiente ou outras, e depois é votado por toda a comunidade. Podem naturalmente fazer lobby junto dos vossos pais, amigos, amigas, o que for, para que os vossos projetos ganhem. 30 mil euros permite fazer, de facto, muitas coisas e podemos premiar até mais do que um projeto. Se, por exemplo, tivermos 2 projetos de 15 mil euros, o montante que estamos a disponibilizar para esta iniciativa são 30 mil euros. Há depois também uma coisa para a qual eu vos queria convidar e lancei este convite há uns tempos numa escola do Monte da Caparica e que tive a agradável surpresa de ver que ele colheu junto dos jovens, que é: nós temos assembleias municipais e temos reuniões de Câmara.
vocês podem ir assistir, podem ir participar, podem ir colocar as vossas questões e é lá que a vossa voz chega de uma forma mais direta a mim, ao Nuno, aos outros vereadores eleitos que podem depois ampliar aquilo que são as vossas preocupações no sentido de conseguirmos encontrar em conjunto soluções para elas. Por isso, é essencial que iniciativas como estas ocorram e dou os parabéns uma vez mais ao Américo e é essencial vocês continuarem com a participação. Contamos convosco para contar as 25.000 árvores e contamos convosco para uma participação plena em tudo aquilo que são as nossas instituições. Desculpa, América, era só para... João, vais falar? Não, não é nada. Então, eu sei que há imensas perguntas, não que estejam preparadas, mas há imensas, tenho a certeza absoluta, mas como a hora já é um pouco tardia, se calhar, e sem despedir para o resto dos nossos caríssimos convidados, gostava de convidar o João Ferreira a fazer uma intervenção final, uma vez que foi o que mais longe, foi o Bruxelas, e que as perguntas foram quase todas mais dirigidas para o âmbito local. Também porque a nossa escola é a Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, que nós esquecemos. Não, já está comigo. Sim. E portanto, eu não vou ser o último a falar, o último será o João Ferreira, se ele me apoiar nisto. Queria só agradecer à Junta de Freguesia do Laranjeiro do Feijó ter nos cedido o espaço e nos receber aqui mais uma vez, a todos os participantes, particularmente aos alunos, porque isto foi uma tarefa difícil, sem intervalo, quase 3 horas, foi uma tarefa difícil, e obviamente aos nossos caríssimos convidados, foi tão fácil trazê-los aqui, mostra esta proximidade que existe entre os vários âmbitos da educação que é disto todos aqui a falar também. João, eu acho que o essencial foi dito. Acho que é mais do que justo que ao fim destas 3 horas possam ir respirar um pouco de ar lá fora. Quero só agradecer mais uma vez o convite que nos foi feito e agradecer a quem nos acolheu também, à Junta de Freguesia do Feijó, e dizer-vos que estamos sempre disponíveis para isto. É uma coisa que fazemos habitualmente e que fazemos com gosto. Vir às escolas, falar sobre este e sobre outros temas e já agora também gostamos também de vos receber às vezes. Nós recebemos lá muitos grupos de visitantes de escolas, são uma escola embaixadora, não sei se alguma vez tiveram essa possibilidade, mas se não, fica também esse convite e para podermos aqui ou por outras paragens falar sobre este e outros temas que sejam do vosso interesse. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.